Depois de aproximadamente 2 meses, nós encerramos o tema Fé e Trabalho. E ao longo desses 2 últimos meses, ouvimos mensagens tratando sobre esse tema, fé e trabalho. Ouvimos o reverendo Valdinei falar sobre o trabalho como plano de Deus para a vida humana. Em outra meditação, falou sobre a possibilidade de se ser feliz no trabalho. Posteriormente, nas próprias palavras do reverendo Valdinei, falou sobre a complicadíssima relação entre trabalho e dinheiro. No domingo passado, o reverendo Valdinei ainda tratou sobre a excelência no trabalho. Também ouvimos o reverendo Reginaldo nos lembrando que, assim como nós, Deus também trabalha. Na verdade, Deus trabalha antes que nós mesmos. Deus é a forma como nós trabalhamos, o modelo. E nesta hora, aproveitando o tema fé e trabalho, convido os irmãos e irmãs a meditarem comigo sobre fé no trabalho. Fé no trabalho. O tema é fé e trabalho. E eu gostaria de meditar, pois, como fé no trabalho. Uma pequena variação, mas que faz muita diferença. Fé no trabalho. E começo fazendo uma pergunta a você, que está aqui me ouvindo nesta hora. A pergunta é para você que está empregado e tratando com muito cuidado de sua carreira e que por conta do seu trabalho sustenta a sua casa e a sua família. Como você reagiria? Qual seria a sua reação se amanhã cedo, ao chegar no seu trabalho, fosse convidado por seu chefe para uma conversa e este lhe avisasse que a partir de então a empresa não mais contaria com a sua força de trabalho? Em outras palavras, como você reagiria à notícia de que havia sido despedido? Como reagimos a essa situação? Que é comum a muitos e pode acontecer com todos nós. O jornal A Folha de São Paulo, num recente artigo, descreve a Coreia do Sul como a República do Suicídio, que já é contada como a nação de maior índice deste tipo de morte no mundo todo. A taxa é de 25 suicídios a cada 100 mil habitantes. É muito, é muito. Segundo especialistas, uma das razões principais para esta alta taxa refere-se a uma cultura muito rigorosa da honra e do orgulho pessoal. Por conta disso, todos sofrem algum tipo de pressão para serem sempre os melhores em tudo, seja na escola ou no trabalho. E quando frustram os pais ou a si mesmos, muitos acabam cometendo suicídio. Quando não comete suicídio, por ter sido dispensado, despedido do trabalho, um pai de família sul-coreano, tomado pela vergonha de ter sido despedido, não retorna para casa envergonhado, ficando perambulando pelas ruas até tornar-se um morador de rua. E este já é um problema social naquele país. Há muitos casos assim. De tal maneira que o desemprego desestabiliza emocionalmente muitas pessoas. Como você encara o seu trabalho? Até que ponto você deposita a sua inteira confiança de sustento no seu trabalho? É sobre isso que eu gostaria de meditar com você nesta hora. Na época de Jesus, não havia empregos como nós os conhecemos hoje. Havia o sustento por meio do dinheiro que era ganho com trabalhos manuais diversos. Não necessariamente como consequência de um emprego, com exceção dos militares e de alguns funcionários do governo que de fato recebiam ao final de um período o seu salário. Jesus Cristo, ao falar que não podemos servir a 2 senhores, no texto que nós acabamos de ler,
está se referindo ao sustento da vida, ao dinheiro enquanto sustento da vida. Remete-nos à noção de que cremos de tal maneira no dinheiro que achamos que é ele quem nos mantém vivos. Daí a sua expressão: não podeis servir a dois senhores, ou servir a Deus ou às riquezas, que em última instância é a própria subsistência, a própria forma de se viver. Hoje, conseguimos as riquezas com o trabalho, com o emprego, pelo menos de forma honesta. Portanto, esses termos podem ser para nós correlatos, meio que sinônimos. Riquezas e trabalho hoje dão ideia de sustento, de trabalhar e ter dinheiro, e por sua vez temos o sustento da vida, o sustento da casa, o sustento da família e por aí afora. O que pode acontecer então quando nós depositamos a nossa esperança, quando nós depositamos a nossa fé, e aqui, lembrando das palavras de Jesus, não nas riquezas, mas sim no trabalho. O que pode acontecer conosco quando assim agimos e pensamos? Em primeiro lugar, depositar a fé no trabalho pode levá-lo à arrogância. Depositar a fé e a esperança da subsistência da sua vida no trabalho pode levá-lo à arrogância. De acordo com o versículo 30, Jesus nos lembra que é Deus quem nos sustenta. Diz ele: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no inferno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Sabemos que, por mais que trabalhemos, que por mais que nos preocupemos, o sustento vem de Deus. Esta é a verdade. Por mais que trabalhemos e por mais que nos preocupemos com o sustento de cada dia, ele vem, na verdade, da bondosa mão de Deus, que nos dá a saúde, que nos dá a criatividade e a possibilidade da vida. É Ele o autor de tudo isso. Em última instância, vem dele a subsistência da nossa vida. Contudo, ao acharmos que toda riqueza e sustento procedem do trabalho, muitos são levados à falsa compreensão de que são os senhores da sua vida, de que dominam, de que controlam a sua vida por conta do seu trabalho. Esse é um grande equívoco, esse é um grande engano. Achar que somos nós, que somos os detentores da possibilidade do sustento. A revista Você, S.A., deste mês, trouxe uma entrevista com o Sérgio Chaya, CEO da Nextel no Brasil, que foi despedido e ficou 13 meses desempregado. Depois desse tempo e durante esse período, passou por 8 processos de seleção, até ser contratado há 3 meses para ser o diretor-geral da Symantec do Brasil, aquela produtora do famoso antivírus Norton. Perguntado sobre a lição que tirou do episódio de ser despedido e passar 13 meses procurando emprego, assim afirmou Sérgio Chaya. Nós temos o texto, a resposta dele, que diz assim: meu maior aprendizado foi perceber que não se controla tudo. Eu era um cara muito planejador. Aos 20 anos, desenhei minha carreira para estar na presidência antes dos 40. Assumi a direção geral da empresa, na época a Sodexo Pass, aos 37. Sinais como esse reforçaram em mim, diz Sérgio Chaya, a ideia de que era possível controlar tudo. Minha saída da Nextel mostrou que eu estava enganado. Quando tiramos o foco de achar que o nosso sustento e que a nossa vida é dádiva de Deus, começamos a achar que somos, desculpem a expressão, os caras. Eu sou o cara, eu controlo tudo, eu posso todas as coisas. E assim desviamos o foco da fé no Senhor da vida para o nosso próprio eu e para o trabalho.
e depositamos a nossa esperança no trabalho, e isso inevitavelmente leva-nos a uma arrogância diante da vida, achando que somos nós que fazemos todas as coisas, que somos nós os autores de toda a riqueza, os autores de toda a subsistência por conta do nosso talento, por conta do nosso trabalho, do nosso suor. Depositar a fé no trabalho pode levá-lo à arrogância, pode levar a cada um de nós à arrogância. Não controlamos tudo, muito menos a nossa sobrevivência. Esta é uma atribuição e dádiva de Deus. É um presente que Deus nos oferta a cada dia. Depositar a fé em nosso trabalho pode levar-nos à equivocada percepção do controle de todas as coisas e assim chegamos à arrogância. E esta não é uma atitude contada entre as qualidades de um cristão. A arrogância não é contada como virtude para os cristãos. Pode ser para o mundo corporativo, pode ser para esse mundo corporativo feroz que se tem aí fora, mas não no mundo cristão. Em segundo lugar, depositar a fé no trabalho pode também levá-lo à ingratidão. Há hoje uma espécie de culto à carreira. A revista que citei há poucos instantes atrás é toda dedicada, são dezenas de páginas, é toda dedicada à carreira pessoal. Daí o sugestivo nome da revista, Você S.A. Hoje, é comum ver jovens de 18, 19 anos, 20 anos, falando naturalmente sobre o planejamento para se alcançar o primeiro milhão. Nada de errado em consegui-lo. Nada de errado em conseguir o primeiro milhão. O problema é quando não reconhecemos que o resultado desta riqueza é a ação direta de Deus em nossa vida. E a glória é dele, não nossa. É a ação direta de Deus em nossa vida, dando-nos os talentos, a saúde necessárias para chegar a ela, a riqueza. E esta atitude conduz-nos inevitavelmente à ingratidão a Deus. Que nada mais do que a seguinte declaração: quando depositamos a nossa fé no trabalho e achamos que somos nós que de fato alcançamos a riqueza e o sustento da vida, estamos como que dizendo o seguinte para Deus: Deus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu terei, são consequências diretas da minha capacidade e do meu trabalho. Sou eu. Em certa forma, a cultura americana é um pouco responsável por esta atitude interna que há em muitas pessoas, ao exportar a noção do self-made man, ou seja, a ideia de que o homem se faz por si mesmo, apenas e tão somente com o seu esforço e trabalho. Por esta noção do self-made man, do homem que se faz por si mesmo, você é o que é pelo seu próprio esforço, pelo seu trabalho, apenas e tão somente, logo você é o cara. E isso inevitavelmente também pode conduzi-lo à ingratidão a Deus. A não mais reconhecer que é Deus quem está no sustento, a não reconhecer que é Deus quem de fato abençoa a sua vida, o seu trabalho, o seu talento e que lhe dá saúde para poder assim trabalhar. Ao acreditar que o ser humano se faz apenas e tão somente com suas habilidades e esforço, ou seja, quando deposita a esperança no seu trabalho, você pode ser levado ao sentimento de ingratidão para com Deus. Não reconhecer mais Deus como o agente da sua sobrevivência, porque é Ele quem é o agente da nossa vida. Mas em terceiro lugar, depositar a fé no trabalho pode ainda levar a uma consequência mais drástica. Depositar a fé no trabalho pode levá-lo a descrer de Deus. Depositar a fé no trabalho pode levar-nos a caminhos, às vezes, sem volta.
E esse é um deles. O livro de Provérbios registra a belíssima e sábia oração de Agur, que diz assim: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido de Agur: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. A oração de Agur não é absurda. Pelo contrário, revela uma clara tendência da natureza humana que Agur sabia exatamente dentro do seu coração, que se manifesta fortemente quando depositamos a fé, a esperança nas riquezas. Fé no trabalho, descrer de Deus. Este é um grande perigo, quando depositamos a nossa esperança nas riquezas ou mesmo no trabalho. A esse respeito, disse João Calvino: não há tolice mais brutal do que esquecer de Deus. Não há tolice mais brutal do que esquecer de Deus. Nos meus 20 anos de ministério, percebi isso claramente. Quando as coisas vão de mal a pior, há uma procura por Deus e pela igreja. Cansei de atender pessoas profundamente chorosas, procurando Deus, dizendo que até então e a partir de então vão buscar a Deus porque estão padecendo e estão sofrendo e estão desempregados e estão passando por necessidades e se achegam a Deus e se achegam à igreja. Mas depois que chega a bonança, que as coisas todas se ajeitam, se arrumam, a maioria se esquece de Deus e, consequentemente, da igreja. Agur sabia disso. Agur sabia disso. Não permita que eu venha ter tanto a ponto de te esquecer e dizer: quem é Deus? Quando Jesus pediu aos discípulos que olhassem para os lírios do campo e para as aves do céu, estava, na verdade, lembrando-os de crer que era Deus quem os sustentava. E para reforçar, Jesus perguntou aos discípulos: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Numa linguagem mais atual, a pergunta poderia ser assim: qual de nós, por mais ansioso e preocupado que esteja, poderá acrescentar um segundo na sua existência? Porque tudo isso procede de Deus. A pergunta de Jesus não é retórica. Na verdade, está advertindo seriamente os discípulos a compreenderem que a vida, em toda a sua plenitude, é de Deus. Procede dele, é o seu Senhor, é o seu mantenedor, é Ele quem a cria, é Ele quem a cuida, é Ele quem a sustenta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos discípulos: creiam que é Deus quem cuida de vocês. Não pensem que vocês são os responsáveis por ela. Deus o é. Deus é o responsável por nossa vida. Não somos nós. Deus é o responsável pela sua vida, pela nossa vida. Deus é o responsável pelo nosso sustento. Não somos nós. É de Deus. É dele a manutenção da nossa existência. E ao contrário, depositar a fé no trabalho pode levá-lo a descrer de Deus, achando que isso é mérito seu. Não é. Não é. Queridos irmãos e irmãs, já vimos que depositar a fé no trabalho pode nos levar à arrogância.
Já vimos também que depositar a fé no trabalho pode nos conduzir à ingratidão a Deus. Também vimos que depositar a fé no trabalho pode nos levar à descrença em Deus. E isso é um perigo a todos nós. Qual é então a lição que podemos tirar destas afirmações? Creio que a resposta vem da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, no texto que nós lemos. A resposta a isso tudo procede da própria boca do Senhor. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir esta última frase, buscar em primeiro? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem te sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos oferece os meios para o trabalho. Depositemos, pois, nele a nossa fé. Depositemos nele a nossa fé. A Ele, pois, toda a glória. Que Deus assim possa nos abençoar. Amém?